Olá, amantes da Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a Fórmula 1 tá de férias, né? Teve essa primeira metade do ano aí, a Mercedes vem liderando com o Antonelli o campeonato, a Ferrari melhorou, deu uma crescente, né? Teve uma crescente nas últimas corridas, mas Antonelli continua liderando. Só que, né, tem algumas informações importantes, né, que vai ser revelada nesse vídeo aqui sobre unidades de potência, né, se a Mercedes já utilizou todas, se a Ferrari já utilizou todas, que para mim, no meu entender, né, é uma grande arma aí para a sequência aí das corridas aí, da segunda metade do ano. Bora acompanhar aqui as principais informações nesse vídeo aqui. Lembrando que os créditos desse corte vai estar na descrição do vídeo. Bora acompanhar. Formar o Templo da Velocidade em um dos momentos mais importantes do campeonato. Durante a pausa de verão, os trabalhos em Maranello seguem praticamente sem descanso. A prioridade absoluta da equipe comandada por Enrico Gualtieri é finalizar os testes de durabilidade do novo propulsor antes de sua estreia prevista para Monza. O objetivo não é apenas aumentar a potência, mas garantir que esse ganho de desempenho não comprometa a confiabilidade, justamente um dos pontos fortes da Ferrari nesta temporada. Os engenheiros sabem que qualquer quebra neste momento pode custar muito mais do que alguns cavalos de potência. Por isso, cada componente está sendo submetido a um rigoroso programa de validação antes de receber aprovação definitiva. A expectativa é que o conjunto esteja totalmente homologado antes do Grande Prêmio da Itália. Mas o que realmente muda nessa nova unidade? A resposta está em uma série de modificações bastante profundas. A Ferrari trabalhou em uma nova configuração para a câmara de combustão, permitindo operar com temperaturas ainda mais elevadas e aumentando a eficiência do processo de queima. Paralelamente, o turbocompressor também recebeu uma evolução importante. A filosofia da equipe continua sendo utilizar um conjunto compacto, característica que sempre marcou os motores de Maranello, porém a geometria interna mudou significativamente. O número de pás foi alterado, assim como sua inclinação, buscando melhorar o enchimento do turbo em altas rotações sem comprometer a resposta nas saídas de curva. Na prática, isso significa um motor mais eficiente, justamente onde a Ferrari mais sofreu durante toda a primeira metade da temporada, nas longas retas. Em circuitos como Spa e Silverstone, ficou evidente que a Mercedes ainda possuía vantagem de potência em velocidade máxima. Realmente, né, galera, ficou bem claro, né, que apesar da Ferrari ter melhorado o desempenho nas grandes retas e ainda prevalecia as Mercedes, né? É, a Ferrari, apesar de nas classificações havia tido grandes desempenhos, né, tanto com Hamilton quanto Leclerc. Mas na corrida, nas retas longas, a Mercedes tinha essa grande vantagem aí. E agora também na última corrida, né, teve a questão das McLarens também, né, que fez uma grande corrida, mas eu acho que o circuito da Hungria favoreceu, né, as McLarens. Mas a Mercedes teve sérios problemas, né? Teve abandonos com o Kimi, né? Teve abandonos com o Russell. E a Ferrari veio crescendo. Então, eu acredito que nessa segunda metade do ano, a Ferrari vai para cima da Mercedes. Mas vamos acompanhar aqui as principais novidades. Reduzir essa diferença tornou-se prioridade absoluta. E existe um motivo muito especial para que Monza tenha sido escolhido como palco dessa estreia. O circuito italiano exige exatamente aquilo que esse novo motor pretende entregar: velocidade final, aceleração constante e máxima eficiência nas longas zonas de aceleração plena. Se a Ferrari realmente conseguir diminuir essa desvantagem, poderá explorar ainda melhor aquele que muitos consideram o melhor conjunto de chassi e aerodinâmica do campeonato. Afinal, a SF26 já demonstrou enorme competitividade em curvas de média e alta velocidade. O que faltava era justamente um pouco mais de força nas retas para enfrentar Mercedes e Red Bull em igualdade de condições. Só que talvez a maior vantagem da Ferrari não esteja escondida dentro do motor. Ela aparece quando olhamos para o regulamento. Até aqui, Hamilton e Leclerc utilizaram apenas 3 unidades de potência ao longo da temporada. Isso significa que a equipe ainda possui margem suficiente para introduzir a nova especificação sem sofrer penalizações. Tá vendo aí, galera? O segredo da Ferrari? Ferrari trocou apenas três. Ela tem ainda opções ainda de novas trocas futuras sem sofrer penalização. Então, essa é uma das vantagens. Lembrando que hoje as equipes elas estão priorizando pistas de alta para fazer a troca do motor, né? No caso, a Ferrari já não tem esse problema.
A Mercedes, a gente vai ver aqui na frente aqui, que provavelmente já não tem mais essas opções. Vamos acompanhar aqui e a gente vai ficar sabendo. Do outro lado da disputa, a situação é completamente diferente. Tanto Andrea Kimi Antonelli quanto George Russell já consumiram todas as unidades permitidas pelo regulamento. Aí, tá vendo? Então, além de ter todas as trocas, fez todas as trocas, ainda tem abandonado as corridas com problemas mecânicos, né, problemas hidráulicos. Então, quer dizer, a confiabilidade da Mercedes, comparada com a Ferrari, tá bem precária. A partir deste momento, qualquer novo motor instalado em seus carros significa automaticamente uma pesada punição no grid. É justamente aí que nasce uma enorme oportunidade para Maranello. Enquanto a Ferrari pode evoluir seu equipamento praticamente sem consequências esportivas, a Mercedes terá de escolher cuidadosamente o momento ideal para introduzir qualquer atualização. E essa decisão pode influenciar diretamente o restante do campeonato. Existe ainda outro detalhe importante. Apesar de a Ferrari manter vantagem no número de motores utilizados, alguns componentes do sistema híbrido já chegaram ao limite permitido pelo regulamento. MGU-K, eletrônica de controle e sistema de armazenamento de energia exigirão atenção máxima nas próximas etapas. Isso obriga a equipe a administrar cuidadosamente todo o parque de componentes para evitar surpresas no momento decisivo da temporada. Mesmo assim, o cenário continua muito mais confortável do que aquele vivido em Brackley. E justamente quando parecia que a Mercedes aguardaria apenas a temporada seguinte para apresentar novidades, surgiram informações indicando uma mudança de estratégia. Nos bastidores já se fala em uma nova evolução da unidade de potência preparada por Hywell Thomas e sua equipe. O projeto incluiria modificações semelhantes às da Ferrari, com alterações na câmara de combustão, evolução do turbocompressor e até uma nova especificação do combustível desenvolvido pela Petronas. O objetivo é recuperar parte da vantagem técnica construída no início do campeonato e, ao mesmo tempo, resolver os problemas de confiabilidade que passaram a preocupar seriamente a equipe nas últimas corridas. Porque, apesar da liderança nas tabelas, a Mercedes convive hoje com uma realidade bastante desconfortável. Falhas mecânicas, problemas nas baterias, dificuldades na gestão da energia híbrida e um motor já completamente perdido fazem parte do histórico recente da equipe. É um contraste enorme quando comparado ao desempenho apresentado pela Ferrari, que conseguiu preservar praticamente todos os seus equipamentos durante a primeira metade da temporada. Grande vantagem para a segunda metade do ano, né, galera? Ferrari vem com tudo, tem evoluído, tem essa questão aí de corrigir esse desempenho nas grandes retas. Se ela corrigir o desempenho dela nas grandes retas, com certeza ela vai para cima. E se precisar trocar motor, ela tem a opção de trocar sem ser punida. Grande vantagem a Ferrari tem para a sequência do campeonato. O cenário fica ainda mais interessante quando analisamos o impacto estratégico dessas atualizações. A Mercedes continua liderando tanto o campeonato de pilotos quanto o de construtores, mas essa vantagem começa a esconder uma fragilidade importante. A equipe de Brackley sabe que precisa reagir rapidamente. Porém, qualquer evolução relevante no motor pode obrigar Antonelli ou Russell a largarem do fim do grid por causa das penalidades previstas no regulamento. Cada nova unidade instalada representa uma perda enorme de posições, e isso faz com que qualquer decisão precise ser calculada com extremo cuidado. Ao mesmo tempo, existe um consenso dentro da própria Mercedes de que permanecer com a especificação atual também representa um risco. Afinal, os problemas de confiabilidade começaram a aparecer justamente quando a equipe mais precisava de estabilidade. Falhas no gerenciamento da energia, baterias que chegaram ao limite de utilização e uma unidade de potência perdida durante a primeira metade da temporada acenderam um sinal de alerta em Brackley. Em outras palavras, a Mercedes vive um dilema complicado. Se atualizar, paga um preço alto no grid. Se não atualizar, corre o risco de perder desempenho justamente quando a Ferrari promete dar um salto importante. É exatamente esse equilíbrio delicado que pode transformar Monza em um divisor de águas na temporada. E existe outro fator que não pode ser ignorado. Diferentemente do início do campeonato, quando a Ferrari ainda buscava entender completamente o comportamento da SF26, agora o carro demonstra um nível de equilíbrio muito superior. O chassi responde bem. A aerodinâmica tornou-se uma das referências do grid e os pilotos passaram a extrair praticamente todo o potencial disponível em curvas de média e alta velocidade. O único ponto que ainda limitava o conjunto era justamente a potência nas retas. Se essa deficiência realmente for reduzida com a nova unidade de potência, a Ferrari poderá finalmente apresentar um pacote completo. É exatamente por isso que a expectativa em Maranello é tão grande. Os engenheiros acreditam que a combinação entre um motor mais eficiente e um carro já extremamente competitivo pode recolocar Hamilton e Leclerc
definitivamente na disputa direta pelas vitórias. Enquanto isso, a Mercedes tenta demonstrar tranquilidade. Simone Resta e Bradley Lord fizeram questão de destacar recentemente que a equipe evoluiu muito nos últimos anos e que a liderança conquistada nesta temporada não aconteceu por acaso. Segundo eles, o foco continua sendo maximizar cada fim de semana, melhorar a confiabilidade e aproveitar todas as oportunidades de desenvolvimento permitidas pelo regulamento. É um discurso compreensível para quem ainda ocupa a primeira posição nos campeonatos. Mas, nos bastidores, ninguém esconde que existe preocupação com o ritmo de evolução da Ferrari. A equipe italiana vem reduzindo diferenças importantes ao longo do ano e acredita que os próximos pacotes de atualização podem representar o maior salto de desempenho desde o início da temporada. A verdade é que a disputa está muito longe de estar definida. A Mercedes continua na frente, mas já não transmite a mesma sensação de domínio absoluto vista no começo do campeonato. A Ferrari, por outro lado, parece finalmente reunir todas as peças do quebra-cabeça. Um chassi eficiente, uma aerodinâmica extremamente competitiva, pilotos experientes e, muito em breve, uma unidade de potência completamente revisada. Se essa evolução entregar exatamente aquilo que os engenheiros esperam, a segunda metade da temporada pode ganhar um roteiro completamente diferente daquele imaginado há poucas semanas. Monza pode marcar muito mais do que a estreia de um novo motor. Pode representar o momento em que a Ferrari volta a lutar em igualdade de condições contra a Mercedes nas pistas de alta velocidade. E se isso acontecer, a vantagem construída pelos alemães poderá começar a desaparecer corrida após corrida. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa nova unidade de potência será suficiente para colocar a Ferrari novamente na briga direta pelo título? Ou a Mercedes ainda tem cartas escondidas para manter a liderança até o fim da temporada? Escreva a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade da Ferrari e da Fórmula 1. É isso aí, galera. E aí, deixa o seu comentário aqui nos comentários aqui. Você acha que a Ferrari vai ter grandes vantagens com essa questão das trocas das unidades de potência sem ser punida? Que diferente da Mercedes, se trocar novamente, vai para o fim da fila. É, Não podemos esquecer, né, galera? A McLaren na Hungria, ela teve um excelente desempenho, né? Apesar do Piastri também ter quebrado, né? Ali já perto do final. Mas Norris sobrou, né? Vamos dizer assim, né? Ele sobrou na pista. E surge aí, né, aquela questão, né? Será que a McLaren conseguiu se encontrar? Ou é a pista da Hungria, né? Que é uma pista difícil, né, de ultrapassar, favoreceu as McLarens. Vamos ver a próxima corrida, né? Depois das férias, com essas novidades da Ferrari, ajustando essa questão da velocidade, né, nas retas, que é onde ela está perdendo desempenho para as Mercedes, se ela vai ajustar essa questão aí durante as férias, né? E o próximo grande prêmio aí a gente vai ver grandes novidades. Eu falo que se o Hamilton ter mais uma vitória e a Mercedes ter poucas pontuações, definitivamente ele vai brigar pelo oitavo título. Esse oitavo título que escapou, né, lá em 2021, que acho que está atravessado, e eu acho que enquanto ele tiver competência, tiver uma grande equipe, ele vai tentar buscar esse oitavo título. Mas é isso aí, galera. Essas são as novidades, né, da Fórmula 1 de hoje. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comenta, ajuda o canal a crescer, né? Vou estar reagindo aqui a alguns vídeos aqui, trazendo as principais notícias e informações da Fórmula 1. Beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Lembrando que os créditos desse corte aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.